O grupo de pesquisa em circo, o Circos FEF Unicamp, em parceria com o curso de Arte e Mídia da UFCG, apresenta o Pod Circos, uma série de podcasts sobre diferentes produções acadêmicas, científicas e artísticas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Respeitável público, crianças de todas as idades, bem-vindos ao mundo do circo, um lugar onde tudo pode acontecer, onde técnicos, artistas e produtores se unem em uma só causa, em um só objetivo, a fim de integrar vocês a este universo fantástico. Espero que esse momento seja todo seu, porque aqui começa o grande show! Eu, Cadu Olivier, que moro aqui no Tocantins, vou ter a honra e o prazer de falar com vocês agora por um breve momento. Senhoras e senhores, eu que sou um apaixonado pela arte do circo, que estou aí desde 2006 trabalhando, pintando a cara, que nem diz o mestre, melando a cara. E tudo isso vem através de uma paixão de quando eu era criança, né? Que o circo sempre esteve presente na minha vida, minha mãe sempre me levou no circo. E aí, depois que a gente cresce, vem diversas frustrações, né? Frustração até profissional. Então, assim, me formei, fui para uma outra área e dentro desse emprego que eu tinha, conheci o pessoal do circo e foi lá, me despertou essa vontade de poder participar mais de perto de um lugar onde trabalhava-se com as artes, né, do circo como uma ferramenta, né, de transformação. Então, o meu desejo também pela ação social, ela é latente, né, desde sempre. Então, nesse período, comecei a atuar dentro de hospitais, como palhaço, em eventos beneficentes e por aí vai, né? E naquela época, eu não tinha tanto acesso às artes do circo, às escolas de circo, era caro, era um momento diferente, né, do que é hoje. Hoje a gente tem tanto acesso, tantas coisas, a internet mostra todos os lugares incríveis que a gente pode alcançar e acessar, e naquela época ainda não, né? Então, o meu desejo por multiplicar todo esse conhecimento adquirido ao longo da vida, ele vem daí, né? Vem com essa vontade de que todas as pessoas tenham acesso a esse bem cultural, a essa arte milenar. E é isso. Então, através desse momento, né, de transição, nos meus 16, 17 anos, eu comecei a me imergir, comecei a me infiltrar nos lugares onde o circo estava presente e aprender tudo que eu podia. E aí, me transformei num professor de circo, né? De que forma? Assim, eu visualizo e conto minha trajetória desde o início, desde sempre, porque desde moleque eu trabalhei vendendo coisas na rua, né? Vendendo doce no semáforo, picolé na feira, na porta do hospital, sempre me comunicando muito, né? Eu que sou filho de professores, então já tenho esse potencial de oratória aí desde a minha formação primária. E aí me formei inicialmente através de oficinas, né? Correndo atrás para ver se eu aprendi com os professores, os mestres, as mestras que passavam por ali, ainda em São Paulo. Aí fui para Goiânia e lá sim conheci as escolas de circo a partir de 2009, né? E lá comecei a ter muitas vivências com mestres e mestras do circo itinerante, né? Do circo tradicional, no caso, das escolas de circo que abriam ali, dos professores que iam para fora se formar e depois voltavam, não só em Goiânia, mas também em Anápolis, e tive muitas vivências com mestres que passavam por ali, né? Um exemplo muito significativo na minha trajetória foi a companhia Carroça de Mamulengos, que ao redor dela sempre tinham muitos outros mestres, então foi muito importante essa vivência, o conhecimento de toda essa trajetória, né, do teatro popular, do circo de rua. E foi em 2009, participando de festivais e encontros, eu comecei a me reconhecer mesmo como um agente cultural, um artista do circo mesmo. E foi nesse ano que a gente fundou a companhia Os Caco, eu e um parceiro, e meio que por falta de acesso, né, por falta de recurso, a gente começou a construir os nossos próprios brinquedos e também por conta da ideia, né, da sustentabilidade e tal, que fazia muito sentido pra gente. E aí, construindo, a gente foi pegando o time, foi aprendendo, foi desenvolvendo uma forma de ensinar também como produzir esses brinquedos, né, e manipulá-los. Então, foi aí que a gente começou a ministrar oficinas de construção e manipulação de malabares. E, inclusive, foi essa oficina que nos trouxe pela primeira vez para Taquarussu, aqui no Tocantins, no ano de 2010. Em 2011, fui para a Escola Nacional de Circo, e aí eu fui aluno da segunda bolsa, né, de formação de artista circense, da Enclo, e lá também tive várias oportunidades. Dentre elas foi o recurso, né, que essa bolsa dava, que afinal de contas essa bolsa foi o que viabilizou a minha ida. Então, assim, peguei esse recurso e já investi em material para oficinas, né, já comecei a investir no que eu
poderia retornar mais recurso e poder aplicar ali o conhecimento adquirido. Então, trabalhei muito com o SESC, né? O SESC que sempre esteve presente na minha vida, e aí nesse momento agora eu já me ingressei no SESC como um profissional que ministrava ali atividades de circo, né? De construção de malabares, de manipulação. Então foi muito importante. E também no SESC também, nesse período que passei pelo Rio de Janeiro, eu ministrei um curso que era uma extensão do Crescer e Viver, chamava Projeto Circunflexo, e aconteceu no SESC Três Rios, em Areal. E aí nesse município de Areal, né, que pertencia ali à região de Três Rios, foi numa escola que eu dava aulas, né? Então dei aula lá durante o segundo semestre de 2012. Foi a minha primeira turma, né, onde eu tinha o material, porque eu já tinha investido, o SESC acreditou, né, nessa possibilidade, eu topei a empreitada, porque eu tinha que viajar todos os dias para dar essas aulas, e foi muito legal, muito importante. Trabalhamos com as linguagens de acrobacia de solo, acrobacias aéreas, malabares e equilíbrio, e palhaçaria. Foi a minha primeira turma, né, foram 27 alunos, foi muito bom essa vivência. E nesse período também que passei pelo Rio de Janeiro, eu morei com a companhia Carros de Mamulém, com a família, né, que morava lá, nesse período morava em Jacarepaguá. Então, através dessa imersão ali com eles, né, também adquiri vários conhecimentos, principalmente o conhecimento da forma, né, da oralidade, de como eles ensinavam os filhos e ministravam suas oficinas, né, com encantamento, com a emoção, com a poesia. Então, isso se tornou para mim também uma referência muito grande, uma ferramenta mesmo de envolver os alunos, os adolescentes, os jovens, né, na qual eu ministro aí essas atividades formativas e esse conhecimento do circo. Ou seja, a partir de todas as vivências, pude passar também pelo Circo Larretot, passei pelo Basileu França, passei pela Escola de Circo Martim Sererê, onde me formei com Lua Barreto, Marcelo Marques, Tetê Caetano, Débora de Sá. Foram momentos muito importantes aonde pude me inspirar até que fundamos, né, nós da Companhia Os Caco, fundamos o Circo Social Os Caco. Então, uma dupla de palhaços, que depois vira uma trupe, que depois vira um circo, aí depois vira um circo social. E aí, hoje, nós somos o Centro Cultural Circo Os Caco, na qual atua em Taquarussu, Tocantins, através de um projeto de arte e educação magnífico, onde somos inspirados por todos os nossos mestres e mestras e pessoas que aqui passam para somar com essa linda história. Atualmente, estamos aqui em Taquarussu, Palmas, Tocantins, região norte do Brasil, tocando um projeto social, um projeto socioambiental que trabalha com a comunidade onde atuamos, né? Somos inspirados, né, pela Rede Circo do Mundo, através de vários projetos sociais, vários circos sociais, né, que atuam em vários lugares desse país. Eu sou professor, sou também diretor do circo e professor. Esse espaço ele foi criado em 2013, em 2014 se consolidou e também foi quando fizemos uma comemoração de um ano, onde fizemos o Festival de Circo de Taquarussu, que foi o primeiro festival de circo do norte do Brasil, onde tivemos diversas oficinas com vários artistas. Esse festival já promoveu mais de 500 oficinas, então também é muito importante para a formação do público, né? Da formação do público, da formação das pessoas que frequentam, dos artistas. É um festival muito incrível que é promovido por esse projeto. Taquarussu é um distrito ecoturístico que pertence a Palmas. Ele existe antes da formação da capital e aqui tem uma comunidade tradicional na qual, com o tempo, foi se adaptando, né? Com a presença de uma lona de circo e com os frutos que de lá saem, né? Artistas, projetos e muitas coisas boas. E quem nos trouxe para cá foi a produtora cultural Marcela Poltrini, em 2010. Em 2013 nos fixamos e logo na sequência toda a trupe, toda a equipe veio também, e o projeto hoje está aí consolidado com 12 anos fixos aqui nesse distrito, na capital do Tocantins. Todo mundo deve imaginar que tocar um projeto assim não é fácil, né? Então eu já trago a perspectiva
perspectiva para vocês, que é a seguinte: viver de circo no Brasil não é fácil. Viver de circo no Brasil e no estado mais novo, que fica na região norte, e a gente ainda está localizado num distrito que é um interior, né, aqui da capital, então é muito complexo, é um desafio enorme. Para você ter uma ideia, o nosso estado inteiro tem 1.700.000 pessoas, Taquarussu tem 5.000 pessoas. Se você para pensar que o Copan lá na República, em São Paulo, tem 5.000 pessoas, você vê que não é brincadeira tocar um projeto onde você tem ali 14 profissionais envolvidos, onde você atua com crianças, com adolescentes, com manutenção de espaço, com diversas questões que aparecem no cotidiano, né? Então isso é muito complexo. E na minha perspectiva como educador, a maior dificuldade que eu encontro é a minha própria ignorância, né? Vim para cá muito novo, mas após muitas formações, mas como aqui estamos socialmente, economicamente, politicamente isolados, pouca coisa passa por aqui, sabe? Temos pouco acesso, temos aqui uma dificuldade grande com relação à educação pública, mas com a idade vai passando, a gente vai aprendendo a lidar com isso e a propor coisas novas, né, para o projeto, para o nosso público. Uma outra dificuldade grande que eu particularmente encontro, são algumas barreiras, entraves, né, sociais, assim, oriundos do fundamentalismo religioso, algumas questões políticas partidárias, preconceitos, e a principal delas é a falta de políticas públicas. Temos aqui uma dificuldade com acesso a recursos muito grande, muito complicado. A falta de grana que bate forte, e quando não tenho dinheiro para pagar a equipe, vem lá a minha habilidade de infância, que é de ser vendedor, porque a partir daí eu tenho que vender os sonhos, né? Vender os sonhos e fazer com que eles comprem. Eu mesmo tenho que vender para mim mesmo, eu tenho que acreditar, eu tenho que comprar esse sonho, porque se não comprar o sonho, infelizmente acaba debandando para outros cantos, vai começar a botar energia em outros sonhos. Então, para isso tudo não morrer, é uma luta diária, não é brincadeira. Muito difícil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Como diz meu mestre de equilíbrio, se fosse fácil, todo mundo fazia. E para quem quer ensinar o circo, eu digo, é incrível, multiplique o conhecimento que você tem, independente de qual seja, aprenda a ensinar. Ensinar também é aprender. Eu digo para meus alunos, o quanto antes você escolher o que você quer para sua vida, mais rápido você vai alcançar os seus sonhos. E assim ainda vai sobrar tempo lá no final para você viver outras coisas que você quer. Então corre, faz acontecer, não espera. O agora é para ser agora. Ele é tão incrível que ele é chamado de presente, né? Então vive esse presente que o universo deu para você fazer o seu sonho acontecer. E acredite, tem que acreditar. Acredite no impossível, e só assim você vai alcançar algo que faz realmente sentido para a sua vida. Eu ouvi uma frase esses dias que fez muito sentido para mim. Ela é assim: tudo que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E eu tenho certeza que tudo que eu tenho feito está fazendo muito sentido, faz muito sentido. E isso é incrível, porque eu tenho certeza que essa história que a gente escreve aqui na região norte está na história do circo brasileiro. Quando abrirem o livro do circo brasileiro nas páginas da região norte, tenho certeza que vai estar lá escrito o nosso trabalho, vai estar escrito sobre a nossa história, uma história onde nós atuamos aqui de maneira independente, de maneira forte, coletiva, na formação de pessoas, formação de cidadãos, cidadãs, na formação de multiplicadores de circo social, na multiplicação da linguagem circense de forma gratuita, de forma acessível, né? Um lugar onde nós criamos o permacirco, que é a permacultura no circo, né? Onde a gente descobriu diversas ferramentas, diversos conhecimentos ancestrais que são aplicados nesse modelo de educação, né? Através da educação popular, através das linguagens populares, da cultura popular. Então, viva o circo brasileiro e lembre-se, enquanto houver o sorriso no rosto das crianças, o circo jamais morrerá. Vamos que vamos. Qualquer coisa é a mesma coisa. Conte com a gente. Um grande abraço. E sigam a gente nas redes sociais. @CircoOscaco, @Festival de Circo de Taquarussu. E o meu pessoal, @CaduOlivier. Grande família do circo brasileiro.
Abraços circenses a todos vocês. Tamo junto, até a próxima. Simbora! Obrigada pela atenção. Continue acompanhando nosso podcast em outras publicações no Instagram, @CircusFef, e na página oficial na web, Circus Unicamp, em parceria com Arte Mídia UFCG, pesquisando o ensino do circo.